paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria em Cristo Jesus, mais uma vez podermos estar aqui para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus santo, te louvamos, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeste de estarmos aprendendo juntos a Tua Santa Palavra. Pai, eu oro por cada vida que vai estar aqui conosco, por cada professor, professora, alunos, secretários, todos envolvidos, Pai, com a Escola Bíblica Dominical. A todos que têm ali com zelo, Pai, buscado aprender a Tua Santa Palavra. Pai, eu te peço, continua abençoando, dando saúde, força, vigor, a todas as igrejas que glorificam o Teu nome, que têm ali incansavelmente buscado a ensinar ao Teu povo a Tua Santa Palavra. Pai, se conosco em mais essa lição, sabendo, Deus, que Tu és o único mestre e mestre por excelência. Nos conduz através do Teu Espírito Santo. Faça a Tua vontade, faça o Teu querer, ó Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha poder ter você por aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Tenho percebido que com a graça de Deus, mais pessoas têm visto as nossas aulas. É somente Deus que tem o poder de fazer isso. Deus, Ele é o nosso Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você que deixou seu comentário, eu te agradeço. E claro, eu quero aqui vos convidar para se inscrever neste canal, para a glória de Deus, a você deixar o seu like e também ativar o sininho, para quando nossos vídeos chegarem, os novos vídeos, você possa receber a notificação. E claro, também quero vos convidar a você comentar sobre a aula e me dizer de onde você é, para que nós possamos nos conhecer mais um pouco. E claro, quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor. Eu congrego na Assembleia de Deus em Linhares, aqui na cidade de Juiz de Fora, pastoreado pelo pastor Josué Januário Faria. E eu, como você, desde os primórdios da minha conversão, tenho pedido a Deus graça para aprender a sua palavra. E sempre, desde o início da minha conversão, sempre envolvida no estudo da palavra do Senhor e na Escola Bíblica Dominical, aonde hoje eu sou superintendente e também professora da EBD. E vamos lá, né, para mais uma lição. Hoje nós estamos na 6ª lição, cujo tema é as nossas armas espirituais. Texto áureo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Leitura bíblica em classe. Está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Lucas descreveu, capítulo 4, do versículo do 1 ao 4 e também dos versículos 16 ao 20. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhes respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Aí apregou a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando-lhe o livro, e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos sobre ele. Os objetivos da nossa lição: enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente, mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Nossa lição, ela contém 3 tópicos e o tópico primeiro, ele tem 3 subtópicos. O tópico primeiro, as armas do crente, com os subtópicos: as armas, as estratégias do inimigo e o chefe de toda força do mal. Já o tópico 2, ele tem também 3 subtópicos. O tópico 2, nós vamos falar as 3 armas espirituais do cristão: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Já o tópico 3, Jesus Cristo é o nosso maior modelo, tendo 3 subtópicos: vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração e vivendo em jejum. Então, nessa lição, nós vamos falar sobre as nossas armas espirituais. Haja vista que na lição passada que nós falamos sobre os inimigos do cristão. Quais esses inimigos? O diabo, a carne e o mundo. Nós vamos ver que o diabo e o mundo são inimigos exterior, já a carne é inimigo interior. E dentro da lição por número 5, a qual foi nossa lição passada, nós tivemos ali uma clareza muito grande, à luz da palavra, sobre quando nós iniciamos a jornada em Cristo Jesus, quando nós nos convertemos, automaticamente nós vamos perceber esses inimigos, o diabo, a carne e o mundo. E contra esses inimigos que nós vamos enfrentar em a jornada, a lição de hoje, a proposta da lição de hoje é que nós venhamos entender de como vencer esses inimigos. Então, por isso a lição de hoje é as nossas armas espirituais. Então, nós vamos ver que no decorrer dessa lição, vamos entender que, se já entendemos que nós temos ali o adversário, como o diabo, como a carne e o mundo, nós agora precisamos entender que para vencê-los, nós precisamos de ter as armaduras espirituais. Ou seja, nós estamos num campo de batalha. E esse campo de batalha, para que nós vencermos essa batalha espiritual, as armaduras também, ela precisa ser espirituais. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades no mundo espiritual. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre batalha. E quando nós vamos ver na Bíblia, desde o Velho Testamento, haja vista também no Novo Testamento, nós vamos ouvir a palavra batalha. Lá no Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 14, no versículo 8, vai falar de uma batalha de 4 reis contra 5. Quando nós vamos ver Números, capítulo 21, versículo 30
e 3 vai falar da batalha de Og contra Israel. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 2, versículo 32, vai falar da batalha do rei Seom contra Israel. Êxodo, capítulo 17, no versículo 8, vai falar da batalha de Amaleque contra Israel. E nessa batalha, quando Josué está lutando no campo de batalha, Moisés está no cume do monte, ali com as mãos levantadas, intercedendo ao Senhor. E quando os braços de Moisés estão se cansando, a Bíblia diz que Arão e Ur, cada um segura ali com o braço de Moisés, colocando uma pedra, para que ele possa continuar intercedendo pelaquela peleja, a qual Josué estava no campo de batalha, nos mostrando assim, que embora Josué estava ali, era um guerreiro, estava ali ataviado no campo de batalha, batalhando, mas que o primordial era o quê? A oração e a presença do Senhor. Quando nós vamos ler também, aqui em Números, capítulo 2, versículo 7, vamos ver a batalha do rei Arad contra Israel. Números, capítulo 31, versículo 7, nós vamos ver a batalha dos midianitas contra Israel. Josué, capítulo 6, versículo 20, a batalha de Israel contra Jericó. Josué, capítulo 7, versículo 4, vai falar da batalha na cidade de Ai. E essa batalha, embora eles mandou menos homens, 3.000 soldados para a cidade de Ai, porque era uma cidade que não fornecia tanta estratégia bélica, não tinha muitos guerreiros. Josué manda só 3.000 guerreiros e eles perdem essa batalha. Por que eles perderam essa batalha? Porque nós vamos ver que Acã estava em pecado. Isso fez com que eles perdessem essa batalha, que aos olhos deles já seria uma batalha ganha, nos lembrando que não importa o tamanho da batalha, importante é a presença de Deus. Mas quando se havia um pecado, o pecado de Acã, Deus não foi nessa batalha com eles, e eles ali perderam essa batalha. Quando nós vamos ver no livro de Josué também, capítulo 10, a partir do versículo 5 ao 7, a batalha contra os reis amorreus. Quando nós vamos ver lá em Juízes, capítulo 4, do versículo 14 a 15, a batalha de Baraque contra Cícera. Quando nós vamos ver em Juízes também, capítulo 7, versículo 19 ao 25, vai falar a batalha de Gideão contra os midianitas. Gideão está com muitos soldados, só que o Senhor ali fala que tem muita gente, tinha 22.000 soldados, depois passou para 10.000, e ali o Senhor ainda fala que tem muita gente. Por fim, Gideão foi batalhar contra os midianitas com 300 soldados. Por quê? Porque aqueles sim estavam dependentes do Senhor, e aqueles que tinham vigilância. Quando nós vamos ver 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, vai falar da batalha de Israel contra os filisteus. Vai falar também nesse mesmo livro, no capítulo 14, no versículo 23, vai falar no 17, no versículo 52, tudo batalha de Israel contra os filisteus. 1 Samuel, no capítulo 31, vai falar a batalha de Giboá. E é nessa batalha que o rei Saul pede a guerra, ele se lança sobre a espada dele para não ser morto pelos filisteus. Por que Saul ele perde essa batalha? Porque ele não tinha mais a presença de Deus. Nós vamos ver 2 Samuel capítulo 8, que é um capítulo que fala sobre as batalhas e as vitórias de Davi. Quando nós vamos ver no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, nós vamos ver a batalha de Davi contra o seu próprio filho Absalão. Nós vamos ver também no Salmos 24, versículo 8, vai dizer assim: o Senhor poderoso nas batalhas. Também, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos falando: as armas da nossa milícia não são carnais. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo está dizendo:
combati o bom combate, ou seja, ele está falando qual é esse combate, ou seja, alguém que combateu as batalhas. Qual que foi essa batalha? Uma batalha de corpo físico, de uma pessoa contra a pessoa? Não. A batalha espiritual contra o adversário, que é o diabo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, guardei a carreira. E também Judas, capítulo 3, vai dizer, vai nos chamar, versículo 3, Judas, versículo 3, vai falar batalhar diligentemente pela fé. Então a Bíblia fala, tanto no Velho Testamento como no Novo, vários tipos de batalha, desde o primórdio no livro de Gênesis, vai falar da palavra batalha. Nós vamos ver, quando abre o 7º selo, isso já no livro de Apocalipse, vai ver que é um período de batalha. Apocalipse 16, 14 e 19, do 11 ao 24, vai falar da batalha do Armagedon. E também em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10, vai falar da batalha Gog e Magog. Quando se fala de batalha, nós estamos falando de combate e de peleja. Só que essa peleja que nós, como cristãos, a partir do momento que aceitamos a Cristo, qual que é a nossa peleja? Não são contra os nossos irmãos. Nós aprendemos que nossos inimigos são o quê? O diabo, a carne e o mundo. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então nós vamos agora enfatizar 3 armas, isso é, recursos espirituais, e que é dado todo crente para lançar mão diante desses obstáculos da jornada. Então, essas armas são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, para vencer esse inimigo no campo de batalha, nós temos a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, agora vamos falar das armas do crente. Nós precisamos entender que nós podemos classificar essas armas como instrumentos, tanto de ataque e de defesa. Nós vamos falar aqui dos instrumentos de ataque. Primeiro, a espada. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43, nós vamos ver ali que está naquela batalha de Davi com Golias. E nós vamos ver que Golias, ele vem com Davi, para cima de Davi, com espada. Mas Davi fala: tu vens a mim com espada, escudo, lança. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. A espada, ela serve para transpassar e também para cortar. Então, naquela batalha ali que Golias estava vindo para Davi, ele estava ataviado e com armaduras bélicas para atentar contra a vida de Davi. Mas Davi, o homem de oração, de jejum, vai em nome do Senhor vencer aquela batalha. Vai falar também sobre a vara, que fala lá em Salmos 23, versículo 4. Vara também quer dizer pau, viga, bordão, cajado. Vai falar também sobre a funda. A funda é algo feito com um pedaço de couro e 2 cordas, é algo para lançar pedra. Também ali no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40, aonde está ali Davi enfrentando Golias. Outrora eu falei que vinha com espada, mas Davi tem ali aquela funda, aquilo que ele tinha nas mãos para estar vencendo aquele guerreiro, aquele inimigo que era Golias. Também vai falar do arco e flecha, que também eram instrumentos de ataque, usados ali no Velho Testamento, lá em 2 Reis, capítulo 13, no versículo 15, quando Eliseu manda o rei Joás, atirar a flecha, por várias vezes que o rei Joás estava em batalha. Então, ali era a flecha do livramento.
Nós vamos ver também sobre a lança, lá em Josué, capítulo 8, versículo 18, que vai falar sobre esta lança, né, que Josué estende a lança para a cidade de Ai, quando depois que eles perderam, agora que eles consertaram, né, tiraram o pecado do meio do povo, agora eles vão enfrentar Ai e ali vence. Vai falar também sobre o dardo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 14, ali na batalha de Joabe, quando Davi está em luta com Absalão, e Joabe, ele vai ali para a guerra, e quando Absalão fica com os cabelos presos naquela árvore, Joabe, ele transpassa ele com 3 dardos que transpassaram o coração de Absalão. E também nós vamos ver aqui que essas são as armas, né, de ataque, muitas delas usadas ali no período do quê? Do Antigo Testamento. Mas nós vamos ver também as principais armas de defesa, que nós vamos ver o escudo. O escudo é aquilo que defende. Então nós vamos ver até na época ali de Salomão, os escudos de ouro. Depois Roboão, ele fica com os escudos de bronze, troca de ouro por bronze. Então nós vamos ver citações de escudo. Mas o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento? Qual que é esse escudo? Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos incendiários do maligno. Então, o escudo é aquilo que defende, né? Então, o escudo da fé é aquilo que nos defende contra os dardos inflamados, incendiários do maligno. Nós vamos ver também sobre o capacete. Nós vamos ver que Golias tinha um capacete de bronze, né? Só que quando nós vamos ler agora em Efésios 6,17, qual que é a nossa proteção? O capacete é para proteger a cabeça. Qual que é a nossa proteção? Não é um capacete de bronze, mas é o da salvação. A cabeça é onde vem o nosso entendimento. Então, qual que é a nossa defesa? É saber que nós temos a alegria da salvação. É saber que somos salvos em Cristo Jesus. Depois vai falar da couraça, 1 Samuel 17,5 fala da couraça de Golias. A couraça dele era uma couraça o quê? De escamas, e pesava mais de 5.000 ciclos de bronze. Mas já em Efésios 6,14 fala a couraça da justiça, que a nossa justiça vem do Senhor, o justo juiz. Fala também das caneleiras, que também é conhecida como grelhas, está lá em 1 Samuel 17,6. Nós vamos ver que é as grelhas de bronze para colocar, que Golias colocava por cima dos seus pés. Então nós vamos ver que desde o Velho Testamento, nós vamos ver que Israel, os soldados, eles tinham as suas armaduras de defesa. Mas qual que era a diferença para Israel? Que além deles ter as armaduras de defesa, eles principalmente confiavam e dependiam do Senhor. Para nós hoje, essas armaduras, outroras, usadas por Israel, ainda que confiança a priori, era confiança no Senhor, para nós os cristãos, isso não se fala de forma literal. Ou seja, a gente não usa uma espada de forma literal, nem um escudo de forma literal, nem um capacete de forma literal, mas sim de maneira metafórica, ou seja, o escudo é a nossa fé, o capacete é o capacete da nossa salvação, a couraça é a justiça do Senhor. E nós vamos ver, né, que a nossa proteção, o cristão, as nossas armas são de maneira metafórica, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o diabo e seus demônios, o mundo e a carne.
as estratégias do inimigo. Nós não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas. Quando nós vamos ver lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 19, que diz assim, a pessoa ouve a palavra do Senhor e ali vem um maligno e arranca do seu coração. Jesus, ele vai falar, usar uma parábola, e ele vai falar que a semente que cai no meio do caminho, aí que vem as aves e a come. Nós vamos ver que o inimigo, ele ludibria as pessoas de maneira tal para arrancar, para tirar boa palavra de dentro do seu coração. Nós precisamos entender a força do inimigo das nossas almas. Quando nós vamos ver um texto que há aqui no Novo Testamento, em Atos, quando a Bíblia, Atos 5:3, quando a Bíblia vai falar sobre Ananias e Safira, antes a Bíblia vai dizer que um homem chamado José, esse José, ele é chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Este homem, ele era um levita da ilha de Típio. E ele vende o que ele tem e deposita aquele lucro do que ele vendeu, das posses dele, aos pés dos apóstolos. Aí diz que Ananias e Safira vão fazer esse mesmo ato. Eles vão pegar e vender uma herdade que eles tinham, só que ali eles vão reter uma quantia e vão levar o restante para os apóstolos. Então, assim, se nós observarmos, antes de Ananias e Safira, José tinha feito isso de forma voluntária e depositou tudo ali aos pés dos apóstolos. Mas Ananias e Safira, como se fosse imitar ou para agariar alguma posição, eles vão fazer a mesma ação, mas eles vão mentir, omitir o valor. Então, nós estamos vendo que o inimigo, ele é capaz de, muitas das vezes, arrancar a semente do coração das pessoas, principalmente quando é para adquirir altas posições, para que a pessoa seja vista. Nós vamos ver que depois que Ananias e Safira tiram um tanto daquilo que eles venderam, eles também vão depositar, como José depositou, aos pés dos discípulos. Mas o Senhor, a gente não engana, nós não conseguimos enganar o Espírito de Deus. E ali o Senhor usa o servo dele para mostrar, trazer à tona a mentira de Ananias e de Safira. Resultados disso é o quê? É que os dois morrem. Então, o inimigo, ele usa dessas estratégias para que as pessoas possam buscar altas posições, ser reconhecidos. Ele vai colocando aos poucos dentro do coração daquela pessoa. Depois, muitas questões também que o inimigo faz, está lá em Lucas 22, do versículo 3 ao 4, fazer com que as pessoas traiam umas outras. Quando nós vamos ler nesse texto de Lucas, nós vamos ver que Judas, o que Satanás intentou Judas se deixou seduzir pelo inimigo. Judas andava com Jesus, mas Judas também traiu a Jesus. Então nós vamos ver que ele, embora andou com Cristo, depois ele vai trair o Senhor. E nós vamos ver que ele vai andar agora, ele vai encontrar com os principais sacerdotes e comandantes. Só para quê? Para ali trair ao Senhor. Também vai falar que o inimigo, ele engana com doutrinas demoníacas. Nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando atenção a espíritos enganosos.
enganadores. Nós vamos ver hoje, no dia que nós estamos vivendo, quantas invenções estão trazendo para atrair pessoas para o culto ao Senhor. Quantos subterfúgios, quantas coisas que as pessoas têm usado para manter as pessoas dentro do ambiente de culto. Quantas novidades religiosas estão se apontando nesses dias. Eles estão querendo atrair pessoas com coisas, com subterfúgios. Mas por que isso está acontecendo? Porque muitos, o inimigo aos poucos, ele tem tentado roubar essa semente de dentro do nosso coração, dentro do coração daqueles que amam a Deus. Então o inimigo, ele tem tentado, nós estamos vendo aí, desejos carnais, novidades religiosas. A maioria das pessoas não desejam mais a sã doutrina, aquela coceira, né, nos ouvidos. Nós devemos pregar a doutrina e não apenas histórias bíblicas, apresentando histórias interessantes ou ler versículos para aquecer ali o coração daquelas pessoas. A verdadeira pregação é a explicação e aplicação, das doutrinas bíblicas. Por isso que o apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo, ele escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, e carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13 e versículo 12. Quando nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 18, Paulo vai dizer assim: porém, bem, quisermos ir outra vez estar com vocês, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. A palavra impediu aqui no grego, ela é um derivado da palavra agiopten. Por quê? O que isso quer dizer? Era um termo técnico para pôr bloqueio numa estrada para deter uma expedição ou uma marcha. E é isso que o diabo faz. A obra de Satanás, a obra do diabo é o quê? É colocar obstáculo no caminho dos cristãos. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala lá na segunda carta aos Coríntios 4:4, que o diabo, que Satanás, é o Deus desse século. Então nós precisamos entender que o inimigo, ele tem um reino, e um reino organizado. Se nós observarmos ali no endemoniado gadareno de Gadara, nós vamos ver que aquele homem tinha uma legião no corpo dele. Então muitos demônios trabalhando, podemos usar a palavra de forma harmônica para destruir uma única vida. Então Satanás, ele é o chefe, ele tem um reino, ele tem os seus demônios trabalhando para ele. O diabo, ele é a chefe, ele é a força de todo o mal. E ele tem o seu reino, ele tem o seu reino totalmente organizado, com uma estratégia única de destruir vida, de colocar os obstáculos no caminho dos cristãos. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 6, aos 12, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, vestir toda a armadura de Deus, para que estais firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Tópico 2. As 3 armas espirituais do cristão. Vamos iniciar pela palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que nós não vivemos apenas de pão, mas de toda palavra do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nós vamos entender que quando o Senhor Jesus ali, após ser batizado e conduzido ao deserto pelo Espírito, depois dele estar em jejum, o próprio Satanás vai o atentá-lo. E quando ele desafia o Senhor Jesus a transformar as pedras em pães, o Senhor Jesus vai falar, não, ele vai dizer, está escrito. Quando ele usa esse termo, ele está falando, está escrito que aquilo ainda é válido. Ele está dizendo, enfatiza que a palavra de Deus, ela é a imutabilidade da palavra de Deus e a eternidade da palavra de Deus. Porque quando ele diz está escrito, ele está reproduzindo aquilo que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3, aonde o Senhor fala que nem só de pão viverá o homem. Então Jesus corresponde ao diabo e quando ele diz está escrito, ele está falando da imutabilidade da palavra, da eternidade da palavra, que a palavra é o mesmo ontem, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre eternamente será. Então ele está dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando nós vamos ver também o apóstolo Pedro, ele está aconselhando para que nós desejemos afetuosamente o leite racional. O que Pedro está dizendo? Para que nós possamos o quê? Ser perseverantes no estudo da palavra do Senhor. O Senhor Jesus derrotou Satanás com a palavra. Nós vemos que a palavra, ela é a espada do Espírito. Então, que traz ali essa armadura, é uma armadura que todo cristão tem. Ela tem acesso para todos que no Senhor crerem. A palavra do Senhor, quando nós vamos ler Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Já lá em Atos, capítulo 6, versículo 2, vai dizer, não abandonaremos a palavra. O que estava acontecendo ali? A igreja tinha crescido, os discípulos precisavam estar ali ensinando a palavra. Então ali é instituído os diáconos para ajudar servindo as mesas. Então nós estamos vendo ali não só servindo as mesas, como também ajudando os órfãos e as viúvas. Por quê? Porque os discípulos estavam ali compenetrados no quê? No ensinamento da palavra. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, vai dizer assim, assim a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus. Então, a palavra é o que faz a fé ser gerada. A palavra é uma arma que desarma todas as potestades e todos os principados do mal. Foi pela palavra que o Senhor Jesus enfrentou e venceu Satanás. Quando nós lemos carta de Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra. Então, nós precisamos entender que essa é a nossa arma de ataque, que a palavra, Efésios 6, 17, vai dizer que é a espada do Espírito.
Irmãos, nós como igreja, como os cristãos, nós só vamos vencer a guerra através da palavra do Senhor. Não é discutindo, não é brigando, não é murmurando, é através da palavra. É como Cristo venceu, quando Satanás fala com ele, transforma essa pedra em pães. O Senhor estava saindo de um jejum de 40 dias sem se alimentar. Então o corpo físico, ele estava o quê? Querendo ser nutrido pelo alimento físico, pelo pão. Mas o Senhor fala nem só de pão, ou seja, por mais que o homem tenha pão, tenha tudo, o que sustenta verdadeiramente a nossa alma é a palavra do Senhor. Ela que sacia a nossa alma, ela que sacia a nossa sede, ela que nos coloca de pé, é a palavra do Senhor. Por isso que o inimigo ele tem lutado tanto contra a palavra, e eu não digo só no mundo, mas até em lugares que onde não tenham privado pelo ensinamento da palavra, não tem privado pela orientação da palavra. Tem tudo, tem espetáculo, tem tanta coisa, mas a palavra não tem mais. Não tem mais. Mas a palavra de Deus é uma arma contra o inimigo. Só vamos vencer Satanás com as armas espirituais. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25. Portanto, todo o que ouve as minhas palavras e a obedece, eu o compararei a um homem sábio que, construindo a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então, é a palavra que nos solidifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos coloca de pé. Quando nós temos a palavra de Deus, nós experimentamos uma influência frutífera da verdade divina em nós. Então, nós precisamos o quê? Da palavra, estamos alicerçados da palavra. As armas espirituais, essa arma tão importante que é a palavra de Deus. Segundo ponto, a oração. Aí, aliada ao estudo da palavra, também nós temos que ver a importância da oração nessa jornada para o céu. Nós vamos ver que o Salmo 55, versículo 17, diz assim: de sorte de manhã ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25. Portanto, todo o que ouve as minhas palavras e a obedece, eu o compararei a um homem sábio que, construindo a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Então, é a palavra que nos solidifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos coloca de pé. Quando nós temos a palavra de Deus, nós experimentamos uma influência frutífera da verdade divina em nós. Então, nós precisamos o quê? Da palavra, estamos alicerçados da palavra. As armas espirituais, essa arma tão importante que é a palavra de Deus. Segundo ponto, a oração. Aí, aliada ao estudo da palavra, também nós temos que ver a importância da oração nessa jornada para o céu. Nós vamos ver que o Salmo 55, versículo 17, diz assim: de sorte de manhã ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.
lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. A prática do jejum, aliada à palavra de Deus, é a oração. A prática do jejum é a terceira arma espiritual do crente durante essa jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de quê? De busca por uma orientação divina. Nós vamos ver ali, falar sobre o jejum em Êxodo 34, versículo 28, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 23. Nós vamos ver ali dentro do livro de Esté a prática do jejum. Mas também precisamos ver que o Senhor Jesus também, ele jejuou. Os discípulos também, eles teriam essa prática. Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. A igreja primitiva, ela também tinha a prática do jejum. Atos capítulo 18, versículo 2 e 3 e também 14 e 23. O que é o jejum? O jejum é uma prática de se abster do alimento parcial ou totalmente. Para o sentido da palavra jejum no hebraico, o sentido é submeter-se humildemente a Deus. Quando nós vamos ler lá em Mateus capítulo 17, no versículo 21, a Bíblia vai dizer que tem um jovem possesso. E os discípulos, 9 discípulos, eles estavam ali tentando expulsar o demônio desse menino. Por quê? Antes disso foi ali o Monte da Transfiguração, aonde subiram com Jesus Pedro, Tiago e João. Então os outros 9 discípulos, eles não subiram com o Senhor. Então eles ficaram e eles têm esse rapaz endemoniado. E o que eles vão fazer? Tentar expulsar o demônio desse menino. E eles não conseguem. Quando o Senhor Jesus ele desce do monte, os discípulos, o Senhor Jesus vem e expulsa o demônio daquele menino. E ali os discípulos depois vão perguntar pelo Senhor por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz. E o Senhor ele vai falar aos discípulos, porque essa casta ela só sai com jejum e com oração. Então o Senhor Jesus ele está falando aqui para os seus discípulos. Ele fala, olha, falta fé. E ele traz ali essa disciplina que todo cristão deve ter, que é a oração e que é o jejum. O ato desses discípulos, não se sabe se eles estavam preocupados porque eles também não subiram ao monte com Pedro, Tiago e João. Não se sabe o que aconteceu ali. Mas o fato é que eles não conseguiram expulsar. E o Senhor Jesus, ele chama a atenção deles sobre a fé e fala que aquela casta, que aquele tipo de demônio só sai com jejum e com oração. Quando nós falamos o termo jejum, nós entendemos que na Bíblia há pelo menos 4 tipos de jejum. O primeiro é o jejum normal. O que é o jejum normal? É abstenção de alimento, mas não de água. Ou seja, você não come, mas você pode beber a água. Esse tipo de jejum está aqui lá em Juízes, capítulo 20, versículo 26. E esse jejum, naturalmente, ele era durante um dia, que era contado do nascer do sol e terminava ao pôr do sol. Também nós vamos entender sobre o jejum parcial. E como que é esse jejum parcial? É a abstenção de certos alimentos
por um período. Nós vamos ver ali o jejum de Daniel, que se absteve se absteve de um alimento por um período de tempo. Está lá em Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao 20. Também nós vamos ver o jejum completo. O que é o jejum completo? É a abstenção tanto de alimento como de água em circunstâncias excepcionais. Está lá no livro de Esther, do capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 16. E também o jejum especial, que esse jejum, ele é a duração de 40 dias. Ele é encontrado apenas em momentos importantes, como quando Jesus enfrentou o tentador Satanás, lá em Mateus 4, que é do 1 a 11, e também quando Moisés foi receber os 10 mandamentos, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Então, citei aqui para vocês alguns tipos de jejum. O fato é que o jejum, ele faz parte, a prática do jejum faz parte da vida do cristão. É uma das armas espirituais. A palavra aliada à oração. A palavra, a oração e o jejum são armas espirituais. Agora nós vamos para o terceiro tópico. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus, ele venceu o diabo com a palavra. Vamos ver em Lucas 4, está na nossa leitura bíblica em classe, também o texto inserido em Mateus capítulo 4. Nós vamos ver que esse primeiro texto enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra. No segundo, ele leu a passagem do profeta Isaías, lá na sinagoga em Nazaré, e ele tomou para si o cumprimento do texto lido, porque quando ele termina a leitura, ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Então, nós estamos vendo aqui que os princípios da palavra de Deus sempre devem estar presentes em nossa vida, nessa jornada, para nós vencermos essa batalha contra o inimigo. A palavra de Deus é a única arma de ataque na armadura do crente. Quando usamos a palavra de Deus, o inferno se cala. 2 Timóteo, capítulo 3, 16, toda a escritura é soprada por Deus e também útil para o ensino, para a refutação, para a correção e para a disciplina e justiça. Então, nós estamos vendo aqui, por isso que o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, que é essa nossa única arma de ataque, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra, e Cristo é o nosso maior modelo, e só vamos vencer o inimigo através da palavra. Outro ponto, vivendo em oração. Nós vamos ver aqui o evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Nós vamos ver aqui Lucas capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 28. O Senhor Jesus, ele orava pelos apóstolos, ele orava pela igreja. A oração que ele fazia sempre teve
propósitos específicos. Ele orava pelos seus inimigos, ou seja, pelos seus algozes. Ele orava para que aqueles, quando ele estava ali, aqueles que estavam perto ali do túmulo de Lázaro, muitos incrédulos, porque já havia 4 dias que Lázaro estava ali naquele sepulcro, o Senhor Jesus orou por eles. Então nós vamos ver que a oração, viver em oração, é sempre o que? Está ligado no Espírito, buscando o Senhor em oração. Nós só vamos vencer se a nossa vida for uma vida de oração. O que é a oração? É nosso diálogo para com Deus. Muitos estão orando hoje só para pedir as coisas dessa terra, os privilégios dessa terra, tentando ter as coisas deste mundo. Mas a verdadeira oração, aonde nós oramos, abrimos o nosso coração para Deus, aonde o Senhor vai falar na oração que Ele nos ensinou em Mateus 6. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, maior critério da oração é quando nós oramos e aguardamos e anseiamos viver a vontade do Senhor. Então, a oração é uma arma contra o inimigo. E nós temos que viver em oração. Vocês sabiam que lá em Londres, um dos lugares mais sagrados na cidade de Londres é o pequeno quarto de John Wesley? Sim, a John Wesley, ele tinha um quarto separado do lado de fora, próximo ao seu quarto. Lá tem uma janela e vai dizer que este homem, ele orava no mínimo 6 horas por dia. Está lá em Londres, na cidade City Road. Se eu tiver especificado errado, vocês me perdoam. City Road. Ele tem ali esse quarto dele, e é um dos lugares mais sagrados ali em Londres, porque muitos visitantes vão ali e dizem que tem a impressão de que o ambiente é uma rica ilustração do espírito de oração. Quem era John Wesley? Ele era um homem de oração, que orava 6 horas por dia. Na história de John Wesley, diz que quando ele tinha 5 anos de idade, a casa dele teve um incêndio, e que nesse incêndio a família dele corre para o quintal. Quando eles observam, John Wesley não estava entre eles, e eles dobram o joelho para orar, porque John Wesley estava no 2º andar e ele só tinha 5 anos. A família dele ficou em oração. Nisso vieram os vizinhos e eles fizeram ali, eles subiram em cima dos outros, fazendo uma escada humana, e ali pegaram John Wesley. Assim que pegam ele, a casa toda ela cai. E ele era conhecido como uma tocha de fogo. A tocha fumegante que foi tirado do fogo. E isso aconteceu porque ele foi um homem que pregou o evangelho. Ele morreu no ano de 1791 e foi um homem que incendiou a Inglaterra em seus dias. Por quê? Porque era um homem de oração. Dizem que ele orava 6 horas por dia, estudava a Bíblia 3 horas por dia e sempre fazia jejum. Então nós estamos vendo aqui palavra, oração e jejum. E nós também podemos ter uma vida assim, totalmente voltada para o reino de Deus. Nós vamos ver aqui o outro ponto, vivendo em jejum. Nós sabemos que tem pessoas que têm uma dificuldade na área da saúde.
Mas eu também quero te convidar a analisar o que eu falei sobre jejum. Alguns tipos de jejum inseridos na Bíblia. Dentro desses tipos, com certeza, vai dar para você fazer um jejum de acordo com a sua saúde. O que não podemos é deixar de participar do jejum. Nós vamos ver aqui que diz: quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja que jejuavam como o Senhor Jesus. Agora nós vamos aqui nos atentarmos juntos para que nós possamos fazer o uso dessas armaduras espirituais tão importantes para nós. Haja vista que, nos dias atuais, muitos não se importam mais com a palavra de Deus. Muitos nem gostam mais de orar. Muitos nem lembram o que é jejuar. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela sabe que essas armaduras são fundamentais para que nós possamos conseguir vencer os desafios e os obstáculos colocados por Satanás em meio à nossa caminhada. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior modelo, de quem usou essas três armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. O Senhor Jesus sempre em oração, o Senhor Jesus em jejum. Então, que nós possamos também continuar firme na palavra, aprendendo a palavra. Eu já deixo um convite. Quem sabe você está vendo esse vídeo, que você não vai à escola, não vai no culto de oração, você não jejua mais. Comece a mudar a tua vida hoje. Faça uso dessas armaduras espirituais que o Senhor deixou para nós, em nome de Jesus. Conclusão. Glória a Deus. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar por aqui. Obrigada a todos que estão assistindo a aula. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Uma excelente aula. Aí eu quero te convidar. Como é que foi a aula de domingo? Me conta. E aí, professor, como foi a aula? E aí, aluno, como foi a lição? Conte, compartilhe aqui comigo. E me conta de onde você é. Que Deus te abençoe. Aprove Deus. Até a próxima aula. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho para você receber notificação quando os novos vídeos chegarem. E claro, comente, hein? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos por tudo que tens feito. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu Espírito Santo. Te agradeço por mais uma aula. Abençoe, Senhor, a cada professor, a cada aluno. Que as escolas dominicais domingo, nossa, estejam repletas de vidas ansiosas para aprender a tua palavra, desejando aprender a tua santa palavra. Abençoa, Senhor, guarda a tua igreja, guarda a tua noiva. É que eu te peço, Senhor, também, Deus, guarda esse canal. Eu entrego totalmente ao Senhor. É para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.